Olá, doutores e doutores. Um dos maiores questionamentos que os colegas advogados trazem para mim é o seguinte: professor, eu devo pagar os IPTUs para entrar com uma ação de uso capião? Veja só, o IPTU é o Imposto Territorial Urbano. Ele será pago mediante a propriedade do imóvel, a posse do imóvel, a detenção do imóvel. Então, possuidores devem sim pagar o IPTU. Não é obrigatório eu ter lá registrado em cartório essa propriedade como minha para eu pagar esse IPTU. Não, se eu sou um mero possuidor de um respectivo imóvel, sim, eu devo pagar o IPTU. Daí o grande questionamento desse imposto dentro de uma ação de uso capião. O IPTU, vamos mudar a pergunta, é uma condição sine qua non para você obter êxito dentro de uma ação de uso capião? Não. Não é uma condição sine qua non, porque não é um dos requisitos legais para tal. Não é um dos requisitos legais. Então, se eu não paguei o IPTU durante esses anos, isso não pode ser uma causa impeditiva para o êxito em minha ação de uso capião. Vamos ponderar em relação a essas afirmações que acabei de fazer. Não, o IPTU não é uma condição sine qua non para uma ação de uso capião. Todavia, é muito importante. O IPTU é uma das maiores provas da posse mansa, pacífica e ininterrupta, bem como posse com ânimos de dono. Pessoal, se você mora em um imóvel, você paga a energia dele, não paga? Você paga a água dele. Olha, eu moro aqui, eu tenho que pagar a energia desse imóvel, eu tenho que pagar a água. Eu tenho que pagar o IPTU. Você prova que age como dono desse imóvel. Eu cumpro, doutor juiz, com as determinações legais que um dono tem, que seja pagar o IPTU. Então o IPTU é uma das provas fundamentais dentro de seu processo de uso capião. Na prática, o que eu aconselho? Converse com o seu cliente. Cliente, existe condição de você pagar o IPTU? Quando eu falo com você, é condição financeira. Você tem dinheiro para quitar esses débitos de IPTU? Se o cliente é positivo, eu tenho. Pague esse IPTU e adentro com ação. Não perca tempo com isso. Você só vai optar por dessa primeira parte de nossa conversa de IPTU como uma não condicionante da ação de uso capião quando não existir, quando o cliente não possuir meios financeiros para a quitação desse tributo. Se o seu cliente tem condições de pagar esse IPTU, pague esse IPTU e adentre com essa ação. Apresente perante o juiz o comprovante de pagamento desses IPTUs. É uma forma inteligente de você demonstrar a posse como se dono fosse requisito para uso capião. Lembrando sempre de uma coisa. Professor, a última parte da nossa conversa. Imagine que eu adentrei com a ação de uso capião. Eu não paguei os IPTUs. Eu obtive êxito na ação de uso capião em razão de ser uma aquisição originária, uma aquisição limpa da propriedade. Esses débitos de IPTU vão deixarão de existir de forma alguma. O IPTU é uma obrigação tributária própria terrena, acompanha a coisa. Então, mesmo que você adquira esse imóvel através do uso capião, a aquisição originária tenha êxito em sua ação, os débitos de IPTU passados continuarão a existir. Ou seja, você deverá pagar da mesma forma. Por isso, a forma mais inteligente de se fazer isso é ao longo da própria ação já apresentar: olha, doutor juiz, está aqui a quitação do IPTU, eu agi como se dono fosse desse imóvel. Ou seja, uma prova muito robusta que provavelmente resultará no sucesso de sua ação. Você deseja conhecer um pouco mais sobre uso capião, judicial, extrajudicial, esses pequenos detalhes que muitas vezes você não tem conhecimento? É necessário alguém que lhe auxilie, como essas questões do IPTU, esses pequenos detalhes que sim fazem toda a diferença em juízo. Eu convido você a conhecer o meu curso avançado sobre uso capião, judicial e extrajudicial. Em algum lugar deste vídeo estará disponível um link, você poderá clicar e conhecer em profundidade esse instituto tão presente na advocacia brasileira, a uso capião.